Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase de español, donde nosotros vamos a dar continuidade de onde paramos. Então, onde a gente vai dar continuidade aí, agora na aula 4, né? Lá de onde a gente parou, que foi a questão de quê? Dos verbos. Gente, sem muita delonga, a gente já vai começar a nossa aula, mas antes disso, não se esqueçam de colocar aí o nome de vocês, né, na lista de frequência, assinar direitinho, tá bom? Para que não tenha nenhum problema, que vocês possam acessar e continuar acessando as aulas. Pessoal, eu sempre estou acompanhando ali os grupos, né, os comentários, né, dos vídeos, então, se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando, tá bom, nos comentários, ou podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelas redes sociais aí, tá bom? Fiquem totalmente à vontade. Só colocar, oi professor, sou o aluno tal, do cursinho JB, eu tenho dúvida, tal, nessa questão de espanhol, tal, que a gente consegue desenrolar aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje, ela vai falar, de fato, sobre o que eu tinha iniciado, né, na aula passada, que é sobre os verbos que são diferentes em espanhol. Existem, pessoal, alguns verbos, eu digo alguns porque são alguns mesmo, né? São poucos verbos que são diferentes, assim, né, do espanhol, do português. Por quê? Por mais que o espanhol e o português tenham vindo de uma mesma raiz, né, da língua latina, que eles tenham palavras muito parecidas, existem algumas que mudaram, né, no decorrer dessa evolução histórica das línguas, né? O português mudou, o espanhol também, então vai acabar acontecendo aí alguma divergência de compreensão entre alguns verbos, tá bom? São pouquíssimos, a gente hoje vai ver 4 grupos de verbos, não só 4 verbos, tá? São 4 grupos de verbos que diferem, né, aí do português e espanhol, ok? Qualquer dúvida, vocês já vão anotando e passem para mim, tá bom? Gente, e outra coisa que eu queria pedir a vocês, anotem de verdade as dúvidas, não deixem para estudar espanhol só perto da prova, ou deixem espanhol de lado, ou deixar para estudar uma vez no mês, não façam isso, tá? Não façam mesmo. Façam o horário de estudo de vocês e coloquem a língua espanhola pelo menos 1 hora aí na semana, depois da minha aula, enfim. Vocês necessitam vocês precisam da língua espanhola, né, nesse momento, e assim, não tem motivo nenhum para não aprender a língua espanhola, gente. A língua espanhola, segunda língua mais falada no mundo, você está tendo a oportunidade de conhecer o idioma. Talvez o nosso objetivo não seja que vocês saiam falando espanhol, né, mas que pelo menos vocês compreendam, né, um texto, enfim. Abracem essa oportunidade, né, de aprender espanhol, ok? Gente, então nós temos aqui o grupo 1, tá bom? Esse grupo 1 tem alguns verbos, e é claro que eu não ia trazer só o verbo e uma tradução, porque desse jeito vocês não iam fixar, vocês não iam lembrar. É muito comum que alguns professores coloquem, né, só o verbo e a tradução, verbo e tradução, então a palavra e a tradução. E aí, gente, fica muito solto, né? Você acaba não fixando aquela palavra. Então, eu trouxe os verbos, só que eu trouxe em contextos, tá bom? Eu trouxe em frases, tá bom? Então, vamos começar aí, ó. No grupo 1, nós temos 10 frases e 10 verbos diferentes. Eu queria que vocês prestassem atenção e tentassem entender o verbo pelo contexto. O que é mais importante aqui é que você saiba traduzir? Não, é que você entenda. Não vai ser uma palavra que vai fazer você perder toda a frase, né? A compreensão da frase. Então, tentem entender o verbo dentro dessa frase inteira. Tá bom? Não só palavra por palavra, mas que ela faça um sentido, né? Primeira, Vítor empieza a trabalhar en la oficina hoy. Vítor empieza a trabalhar no escritório hoje. Nós temos aí, pessoal, algumas palavras que são parecidas, né, com português. Ó, Vítor, aí tem trabalhar,
Na oficina em espanhol, gente, não é oficina mecânica, por exemplo. Oficina em espanhol é escritório, tá bom? Escritório. E hoje é hoje. Então, Vitor a trabalhar no escritório hoje. Ele começa, ele inicia. O verbo empezar é o verbo iniciar, tá bom? Empezar desde zero. Entendedores entenderão. Empezar desde zero, começar do zero, né? Iniciar do zero. Número 2. Carlos reemplaça a seu companheiro de oficina. Vocês já sabem, companheiro, dá para entender, né? Oficina, vocês sabem que é escritório. Então, Carlos, seu companheiro de escritório. Ele reemplaça. Esse verbo é muito usado em espanhol, gente. Ele é o verbo substituir. Então, a tradução da frase é: Carlos substitui o seu companheiro de oficina, de escritório, desculpe. Ele substitui o seu companheiro de escritório. 3. Carlos não logra chegar temprano. O verbo lograr em espanhol tem a mesma função que em português. O verbo lograr, embora nós não usemos tanto, né, o verbo lograr, que é ter êxito, conseguir fazer alguma coisa, né? Então, lograr em espanhol é conseguir, tá bom? Carlos não consegue chegar. E temprano, professor, temprano é cedo, ele não consegue chegar cedo. 4. Paula suele trabalhar por la noche. Paula, trabalhar pela noite. Gente, o verbo soler em espanhol, né? Aí conjugado suele, o verbo soler, ele tem algumas traduções, tá? Ele tanto pode ser ele tanto pode ser consegue, tá bom? Também. Ele também pode ser deve. Então, ela tem essas traduções, ok? Paula consegue trabalhar pela noite, ou Paula deve trabalhar pela noite, pode trabalhar pela noite. Então, aí você se pergunta, Ave Maria, professor, quer dizer que uma palavra tem vários significados em espanhol? Gente, em qualquer idioma. Se você pegar um dicionário de português e procurar uma palavra, ele vai te dar uns 10 outras palavras sinônimas, né, que significam a mesma coisa. Então é isso, tá bom? Em espanhol não vai ser diferente. Qualquer idioma, ele dá alguns sinônimos, né? 5. El trabajo de Paula se ubica en la calle principal. Observe, o trabalho de Paula na calle principal. Calle em espanhol é rua. O trabalho de Paula se localiza na rua principal. O verbo ubicar é localizar em espanhol, beleza? O trabalho de Paula se localiza na rua principal. 6. El avión se desplazó bien despacio por la pista. O avião, bem despacio, despacio é devagar em espanhol, tá bom? Despacito, lembrem da música, devagarzinho, pela pista. Então, o avião deslizou bem devagar pela pista. O verbo desplaçar é o verbo deslizar, tá bom? 7. Ana extraña a seus padres. Gente, olha que interessante. O verbo extrañar, dependendo do contexto, pode ser estranhar mesmo. Só que ele tem outra tradução. Ele tem a tradução de sentir falta. Então, como assim? Ana sente falta de seus pais? Sim. Por quê, gente? Porque em espanhol não tem a palavra saudade, a tradução da palavra saudade. Então, eles vão usar sentir falta. Ana sente falta de seus pais, ou Ana sente saudade de seus pais, tá bom? Assim como em inglês, né? Também não tem a palavra saudade, eles usam sentir falta, miss, né? I miss you, eu sinto sua falta, tá bom? Eu me acuerdo de ti. Eu me acuerdo de ti. Eu me recordo de você, eu me lembro de você. 9. Eu me despierto temprano. Eu me desperto temprano. Professor, é despertar? Só que a gente nem usa muito, a gente acordar, né? Então, cuidado. Lá em cima, na frase anterior, é o verbo acordar.
Em espanhol, ele significa lembrar, tá bom? Ele não é o verbo acordar. O verbo acordar é despertar. Entonces, yo digo que yo despierto muy temprano. Eu acordo muito cedo. E yo me acuerdo de ti, eu me lembro de você, eu me recordo de você. Tome muito cuidado nesses dois verbos aí. 10º, hay que añadir açúcar a la leche. Tem que acrescentar açúcar ao leite. Añadir. Añadir é o verbo acrescentar, o verbo adicionar, tá bom? Añadir. Grupo 2, nós temos mais alguns verbos aí, do 11 ao 20. No te pegues al niño, no le pegues al niño, não bata na criança. O verbo pegar tem alguns significados que vocês vão ver aí no decorrer da aula, né? E um deles é bater, tá bom? Físico. Pegar, bater, tá bom? Dependendo do contexto. Ninho, criança. Não necessariamente menino, tá bom? Ninho, ninha, menino, menino. Mas ele também pode ser no contexto geral. Ele pode estar falando sobre criança, né? 12. Hay que pegar estos sobres. Tem que colar esses documentos. Pegar também pode ser o verbo colar, unir, né? Pregar. Tem que pregar esses documentos. 13. Hay que sellar estos sobres. Tem que selar, do verbo selar mesmo, né? Hoje em dia a gente nem usa mais a palavra selar, mas colocar selo, né? Sobres em espanhol, gente, são envelopes, tá bom? Palavrinha nova aí, ó, envelopes. Desculpem. Eu gostaria que vocês tivessem à mão, né, esse materialzinho em PDF que eu mandei para vocês aí. Foi colocado para vocês. Mas se vocês não conseguirem imprimir, né, para fazer as anotações, coloquem no caderno, tá bom? Coloquem no caderno, mas façam as anotações, é importantíssimo. 14. Hay que firmar estos documentos. Firmar em espanhol é assinar, tá bom? Assinar. Então, tem que assinar esses documentos. 15. Hay que contestar estas cartas. Tem que responder essas cartas. O verbo contestar parece o verbo discutir, né? Contestar algo. Mas em espanhol ele tem o significado de responder. Então, tem que responder essas cartas. 16. Los niños juegan en el césped. O verbo jugar em espanhol pode ser jogar, mas ele também pode ser brincar, né? Brincar. Então, as crianças brincam no gramado, césped, gramado, tá bom? Algumas palavrinhas aí diferentes, é bom vocês fazerem umas anotações, tá? Colocando aí a tradução na frente. 17. Los niños brincan en el césped. Aí vocês têm o verbo brincar, né? Que em espanhol, gente, não é brincar. Brincar é jugar. E o que é brincar no gramado? Brincan é o verbo pular, tá bom? Eles pulam no gramado. Um brinco é um pulo em espanhol, tá bom? Então, cuidado para vocês não confundirem. 18. Hay que colgar las toallas. Tem que as toalhas. O que é que a gente faz com as toalhas? Eu jogo na cama, professor. Eu jogo em qualquer lugar. Pois é, nossas mães não gostam muito disso, né? Então, hay que colgar, gente. O verbo colgar em espanhol é o verbo pendurar, tá bom? Pendurar. Então, tem que pendurar as toalhas. É o certo, né? El cierto es colgar las toallas, pero nosotros no lo hacemos. 19. Hay que planchar los pantalones. Pantalón em espanhol é calça, tá bom? As mulheres sabem disso. Estão mais inteiradas na moda aí. E alguns homens também, né? Mas, no geral, sendo generalizando, né? Pantalones são calças, tá? Hay que planchar los pantalones. Tem que pranchar. O que é pranchar? Tem que passar as calças. 20.
Hay que teñir la camisa. La camisa está muito desbotada, está muito descoloreada, está muito desbotada. Eu tenho que tingir a camisa. Antigamente se fazia muito isso. Acho que ainda se faz, né? Principalmente com o tie-dye, né? Que tem hoje aí a galera fazendo aí as artes. Então, tem que tingir a camisa. Teñir é o verbo tingir. Beleza? Continuando. Grupo 3. São 4 grupos, tá? No hay que romper los livros. Ah, esse verbo aqui é muito interessante, gente. Ó, o verbo romper em espanhol, eu queria encontrar aqui as funções do aplicativo para assinalar, destacar. Eu vou tentar, tomara que eu não faça bobagem aqui. Pronto, eu vou tentar. Mas vai ficar no meio do slide. Acho que está no meio do slide. Pronto, vou botar para cá. Romper. Gente, o verbo romper. Olha aí eu tentando desenhar as coisinhas. Ficar didático. Romper em espanhol, ele tem algumas traduções. Ele sempre vai ser quebrar, romper mesmo, quebrar. Só que ele é usado para várias situações. Por exemplo, para coisas concretas, coisas abstratas. Eu posso dizer que não tem que romper os livros, não tem que rasgar os livros, né? Porque eu não digo que eu vou quebrar os livros, eu vou rasgar, mas eu uso o mesmo verbo, romper. Eu não puedo romper mi teléfono, né? Eu não posso quebrar, o meu telefone, embora eu fosse rompendo ele agora aqui, fosse quebrando ele. No hay que romper los livros, no hay que romper el teléfono, el móvil. Também pode se usar para sentimentos. Mi coração está roto, né? Meu coração está quebrado, despedaçado. Então eu uso o verbo romper também para isso, tá bom? Roto é o passado do verbo romper, ok? Quebrado. 22. Hay que prender la luz. Prender, acender. Muito cuidado. Essa palavra aí significa acender. Acender. Ou conectar. Tá bom? Em relação a eletrodomésticos. Tem que conectar ou tem que prender a luz. E desligar, professor. Desprender. Então, hay que prender a luz, depois hay que desprender a luz. Apagar a luz. 23. No se puede correr el autobús. No se puede. Não se pode pegar o ônibus, tomar o ônibus. Então, o verbo correr tem algumas traduções e uma delas é pegar o ônibus, tomar o ônibus. 24. La policía atrapó el ladrón. A polícia agarrou o ladrão. Atrapar é o verbo agarrar, segurar, tá bom? 25. Las drogas não aportam nenhum benefício. As drogas não levam, né, a nenhum benefício. Então, aportar é levar, não traz, né, nenhum benefício. 26. Ni todos conduzem com responsabilidade. Nem todos dirigem com responsabilidade. 27. El señor Díaz dirige muy bien la empresa. Então, aí, gente, são 2 frases aí com significados aqui para o português opostos, tá bom? O verbo conduzir, ele é usado lá para dirigir, tá bom? Pilotar, moto, carro, enfim, bicicleta. Então, conduzir é usado para isso, para automóveis ou qualquer outro meio de locomoção. E dirigir, ele é usado para empresas. Por exemplo, eu necessito dirigir bem esta empresa. Eu tenho que dirigir bem. Eu tenho que conduzir bem a empresa, dirigir bem, administrar bem a empresa. Tá bom? 28. No debes rechazar a proposta. Rechazar tem significado de desprezar, rejeitar. Tá bom? Então, não deves rejeitar a proposta. Tienes que volver a tu casa. Eu tenho que volver a minha casa. E tu? Tienes que volver a sua casa. Tem que voltar para a sua casa. O verbo volver é o verbo voltar.
E 30, não se burlem de mim, não se burlem de mim, não façam chacota comigo, não tirem onda comigo. O verbo burlar, gente, ele vem do inglês, tá? Esse termo aí, é bullying, bullying, praticamente isso, tá bom? Fazer brincadeiras, né, caçoar, é isso. Deixa eu apagar aqui essa canetinha, ok. Próximo slide. Quer ver como vai passar agora? Ah, passou. Eita, e eu deixei agora sujo aqui, manchado esse. Deixa eu apagar. Caçar um jeito de apagar aqui. Aí vocês estão em primeira mão vendo o professor aprendendo a usar as tecnologias. Pronto, deu certo. Quarta questão, eu rio de mim sozinho, nas coisas que eu faço aqui. Vamos lá. Grupo 4, né, e o último grupo aí, nós temos o verbo enchufar. Enchufar. Enchufar, gente, em espanhol também tem o mesmo significado de prender, né? Conectar. A tradução é essa. Conecta a televisão, ligue a televisão. Ele serve para eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim. Enchufar. E desconectar é desenchufar. Tá bom? 32. La humanidad derrocha água. La humanidad derrocha água. A humanidade desperdiça água. Uma verdade absoluta. Por cierto, de veras, la humanidad derrocha mucha água. A humanidade desperdiça muita água. Derrochar é o verbo desperdiçar. Bom? Não molestem a Pancho. Frase 33. Não molestem a Pancho. O verbo molestar em espanhol, gente, isso é interessante que vocês saibam também, lembrem, que em português, esse verbo molestar, ele leva a um cunho sexual, né? Ele remete a um contexto sexual, molestar. Só que em espanhol, não, tá bom? Em espanhol, molestar é simplesmente incomodar, tá bom? Em qualquer situação, em qualquer sentido. Então, não incomodem Pancho, que é o nome do cara aí, né? Não incomodem a ele, não incomodem Pancho. Ah, professor, e como é molestar sexualmente? O que é em espanhol, né? Porque pode aparecer em algum texto e tudo. É acoso. Vocês vão se deparar com essa palavra, se tiver algum texto sobre isso, né? Acoso. E geralmente vem acoso sexual. Então dá para vocês entenderem aí, fazer a referência. Acoso sexual. E molestar não é nada a ver com sexualidade. Então molestar é só incomodar. Frase 34. Apúrate, apúrate, já é tarde. Né? Apressa-te, apressa-te, já é tarde. Se apresse. 35. Quero regalar-te um coche. Verbo regalar. Regalar em espanhol é o verbo presentear, tá bom? Dar presente. Então, quero te presentear com um coche. Coche em espanhol é carro. Nós temos 3 palavrinhas para carro. Carro, da mesma forma que se escreve em português. Carro, coche ou auto. As 3 palavras significam carro. 36. Quero arreglar el coche. Arreglar. Arreglar é o verbo consertar, tá bom? Consertar. 37. Quero huir de mis problemas. Quero huir de mis problemas. Gente, uma dica. Algumas palavras, a maioria delas, que tem H no espanhol, se você tentar traduzir para português, é com F. Ela fica F. Então, quero huir de mis problemas, quero fugir dos meus problemas. Huir é o verbo fugir, tá bom? 38. Necesito ahorrar más dinero. Necesito ahorrar más dinero. Eu necessito ahorrar más dinero. Porque eu derrocho muito dinheiro. Eu derrocho, eu desperdiço. Então, eu necessito ahorrar, eu preciso economizar. Gente, em espanhol, ahorrar é economizar. Ou até, por exemplo, caixa eletrônico. Eles chamam de caja de ahorros, né? Então, tem esse significado aí. Ahorrar, ahorro, que é poupança, economizar, tá bom? Ana casi se ahogou ayer en la piscina. Ana quase se afogou ontem na piscina. Ayer, ontem, na piscina.
ahogou, verbo ahogar, afogar. E 40, né, por último, em la Idade Média, ahorcavam a los estudiosos. Na Idade Média, ahorcavam, enforcavam os estudiosos. Enforcavam os estudiosos, né? Todos aqueles que iam contra o padrão, né, eram enforcados, infelizmente. Se a Idade Média voltasse, eu estava frito. Ok, passamos. E nós temos aqui um exercíciozinho, tá, gente? Tem outros exercícios aí no PDF que eu mandei para vocês. Eu gostaria de verdade que vocês fizessem. Eu vou fazer esse com vocês, tá bom? Só para vocês verem mais ou menos como é. E também porque tem alguns verbos aí que a gente não viu na tabela, nos quadros. Aí vocês façam os outros. Se tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, me procurem, tá bom? Nós temos aí no quadro os verbos prender, que é o verbo ligar, ligar a luz, por exemplo, prender a luz. Pegar, que é o verbo bater, né? Chocar, que é o verbo chocar mesmo, por exemplo, dos coches se chocaram, né? Se bateram. Añadir, que é o verbo acrescentar, nós também já vimos esse verbo. Invitar, que é o verbo convidar, tá bom? Brincar, que nós sabemos que não é brincar, é pular, né? Pular. Firmar, que é assinar, firmar, assinar. Buscar é o verbo procurar, tá bom? Procurar. Acudir, gente, não é o verbo socorrer, tá bom? É pedir ajuda. Outra coisinha aí importante para destacar. Acudir é pedir ajuda, não é socorrer. Porque em português a gente diz, precisa acudir fulano, né? Precisa socorrer fulano. Mas, na verdade, acudir é pedir ajuda ainda, não é ser socorrido. E recorrer, gente, é percorrer, percorrer. Por exemplo, eu vou a percorrer por todas as calles. Eu vou percorrer todas as ruas, tá bom? Vamos encaixar esses verbos aí nas frases. Frase 1. Necessito a tele para ver o noticiário. Preciso a televisão para ver o noticiário. O que é que eu preciso fazer? Preciso ligar ela, né? Então, o verbo ligar é o verbo, ó, em cima, prender. Necessito prender a tele para ver o noticiário. 2. Temos que os documentos que estão perdidos. Temos que os documentos que estão perdidos. Se eles estão perdidos, eu tenho que fazer o que primeiro? Procurá-los, né? Como é procurar em espanhol? Buscar. Então, frase número 2, nós completamos com buscar. 3. Hay que água ao caldo. Há que acrescentar água ao caldo, né? É quase um trava-língua aí. Añadir, né? É o verbo que se encaixa. Hay que añadir água ao caldo. 4. Es lo mismo que saltar. É o mesmo que saltar. O que é o mesmo que saltar? Pular, né? Como é pular em espanhol? Brincar. Brincar. Então, brincar. 5. Cuidado, com a lluvia aumenta o peligro de o carro. Olha aí, carro sendo usado do mesmo jeito que em português, né? Então, cuidado, com a chuva aumenta o risco de chocar, de bater, né, os carros, o carro. Número 6. Deves os documentos com lapicero azul ou negro. Deve os documentos com lapiseiro azul ou preto. Deves firmar, né? Assinar, em espanhol, firmar. 7. No hay que les a los niños. Não há que as crianças. Você não tem que bater nas crianças. Bater em espanhol é pegar. Interessante, agora que eu estou percebendo que eu estou olhando para mim, só que eu estou no canto. Não estou olhando para vocês aqui na câmera. Desconsiderem, tá, gente, essas minhas falhas.
Normal demais. Depois eu vou estar conversando aqui diretamente. Então, não tem que bater nas crianças. No hay que pegarles a los niños. 8. Com fiebre es mejor al doctor. Com febre é melhor ao médico, ao doutor. É melhor o quê? Pedir ajuda. E pedir ajuda em espanhol é acudir. Então, com fiebre es mejor acudir al doctor. Bueno? 9. No hay peligro en las calles por la noche. Não há perigo em percorrer as ruas pela noite. É perigoso sim, viu? Principalmente nos dias de hoje. Então, no hay peligro en recorrer las calles por la noche. E 10. Vamos a Juanjo a la boda. Vamos a invitar, vamos convidar Juanjo a boda. Boda em espanhol é casamento, tá bom? Ou qualquer outra festa, eles também costumam chamar de boda, festa em geral. Mas aí, no caso, talvez eu esteja se referindo a casamento. Gente, Juanjo, o nome do cara, tá? Eu disse Joanjo brincando. É Juanjo. Em espanhol, J tem som de R. Ok? Pessoal, seguinte. Nossa aula vai ficando por aqui, porque eu quero deixar os próximos exercícios para que vocês tentem resolver sozinhos. Tem algumas palavras, alguns verbos que vocês não viram ainda nessa aula, né? De propósito, quero que vocês tentem entender pelo contexto. Então, você lê a frase, vê as palavras ali e tenta encaixar o verbo e entender o que é que ele significa, ok? Então, nesse slide que vocês vão receber, vocês têm aqui, tem como ver os próximos, tá bom? E também no PDF que vocês já têm. Ainda é do primeiro PDF que eu mandei, tá bom? Tá lá. Então, é só vocês dar uma pesquisada. E aí, gente, eu queria muito pedir a vocês que não esqueçam de mandar as dúvidas, tá bom? Não esqueçam também de assinar a frequência aqui embaixo. Não deixem para estudar espanhol por última hora, tá bom? Aproveitem, aprendam o idioma espanhol. Eu estou aqui para isso, tá bom? Para ensinar vocês. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque a mim me gusta, me encanta a língua espanhola. Então, se vocês vierem me procurar para tirar dúvidas, eu vou ficar imensamente feliz, tá bom? Isso não é nenhum incômodo para mim, pelo contrário. Eu amo falar sobre a língua espanhola e a gente está aqui para isso, né? Vocês estão aprendendo e vocês estão buscando gabaritar aí as 5 questões do Enem e vão conseguir. Tenho certeza disso. Gente, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Procurem tirar as dúvidas, para tirar alguma dúvida que você ficou aí no texto, nessa aula, tá bom? Coloquem nos comentários também. E a gente se vê na próxima aula, então. Valeu, pessoal. Abraço.